Abram no livro de Provérbios, capítulo 18. Nós vamos ler apenas 3 versículos. Você que me acompanha na tua casa, Provérbios, capítulo 18, os versos 19, 20 e 21. A última vez que eu falei nesse texto foi há 4 anos atrás. Diz assim a palavra do Senhor: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios nessa noite não sejam de persuasão humana, mas sejam palavras vindas do Teu trono, Senhor. Que nos transforme, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu acho que não é segredo para ninguém que muitos relacionamentos, e de modo especial, casamentos estão doentes, uns em estados menos graves e outros em estado crítico. Alguns a gente poderia falar assim, praticamente desenganado. Bem, nós poderíamos apontar várias razões para essas doenças que afetam o casamento e que, se não tratado a tempo, com certeza leva o casamento a óbito, vai morrer. Pode ter sido, por exemplo, uma má escolha, sabe? Tem um ditado chinês que diz que devemos abrir bem os olhos antes do casamento e depois fechá-los. Hoje em dia é diferente. Muitas pessoas parecem fechar os olhos durante o namoro e depois do casamento sofrer de insônia e viver não apenas com os olhos abertos, mas carregando muita culpa e olhando as coisas de modo que não deveriam olhar. Pode ser que casamentos estejam em crise por traição, adultério. Isso acontece. Pode ser que tenha sido falta de grana. Quantos e quantos casamentos eu já vi acabar por falta de dinheiro. Pode ser por ter sido trabalho, carreira profissional, eleições de prioridades erradas. Enfim, nós poderíamos passar a noite aqui apontando razões, ou seja, tentando fechar um diagnóstico do que por que casamentos entram em óbito. Agora, eu quero propor para vocês que vocês imaginassem comigo uma situação, uma cena. Existe um hospital, a exemplo do conhecido Hospital do Coração, que ele é conhecido por sua excelência em cardiologia. Imagine hoje um hospital, sabe, com um corpo clínico especializado, você entendeu? Que poderia se intitular Hospital do Casamento. Tenta imaginar isso. O seu endereço é aqui, é aí, é onde estamos agora cultuando o Senhor. E assim sendo, estamos nós nesse hospital. E no caso, podemos fazer parte do corpo clínico, ou podemos ser pacientes. Mas até aquelas pessoas que fazem parte do corpo clínico, por vezes ficam doentes. Agora, imagina, né? Estou usando a imaginação. De repente, dá entrada nesse hospital um casamento, ou seja, um paciente formado de um homem e uma mulher. Digo isso para deixar bem claro que se não é formado por um homem e por uma mulher, não é casamento. Pode ser qualquer outra coisa, menos casamento. Marcos capítulo 10, versos 7 a 9 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Assim, pense comigo, ao dar entrada o paciente, o casamento, de plano nós podemos observar o seu estado geral
para tentar, na nossa mente, fazer um diagnóstico prévio. Afinal, alguns aspectos externos do casamento nos permite a gente fazer uma análise inicial. No caso, de um modo geral, nós observamos se o paciente chegou andando, ou seja, com suas próprias pernas, ou chegou carregado. Se está consciente ou está desacordado. Se está limpo ou está ensanguentado. Sua aparência geral. Enfim, alguns sinais exteriores nos oferecem oportunidade de aferição da situação, se bem que não podemos esquecer que existem muitas enfermidades, inclusive muitas gravíssimas, que simplesmente não são fáceis de detectar, estão escondidas. Tem enfermidades que estão camufladas, estão disfarçadas. Pois bem, infelizmente, a grande maioria dos pacientes doentes, ou seja, dos casamentos doentes, somente vão ao hospital em situações muito graves, sendo inclusive comum serem carregados por parentes, carregados por amigos, pois não têm mais forças, muitos estão tontos, estão assim, digamos, desacordados. Crise no casamento deixa as pessoas tontas, completamente tontas. Ora, ao chegar um casamento, no caso, o paciente nessa situação, a primeira coisa que o corpo clínico faz é checar os sinais vitais. Ou seja, antes de qualquer diagnóstico mais elaborado, mais investigado, mais estudado, precisamos saber se o paciente está vivo. Afinal, eu preciso ver se não é um caso, inclusive, de procedimento de ressuscitação. Quando alguém entra desacordado no hospital, sem vida, o primeiro atendimento do médico, muitas vezes ao perceber isso, é um trabalho de ressuscitação. Acreditem, queridos, muitos casamentos, antes de serem salvos, ou seja, para serem salvos, tiveram de passar por um procedimento de ressuscitação. Pelo que, se você está falando, sabe, hoje assim, consigo mesmo, eu faço parte desse grupo. Ou seja, meu casamento já morreu, não tem mais jeito. Pessoas que muitas vezes estão ouvindo em casa e falando assim. Eu quero garantir para vocês que aqui está presente o médico dos médicos, e ele é especialista em ressuscitação. Por isso eu queria que você, antes de mais nada, calmasse o teu coração. Pois bem, como falei, num primeiro momento, a maior preocupação não é fazer um diagnóstico conclusivo, mas é sim checar os sinais vitais. Pois se não houver vida, não há o que tratar. Concordam comigo? Não tem vida, não tem o que tratar. Ou seja, sem vida o caso é de encaminhamento para a agência funerária. A agência funerária de um casamento talvez seja um advogado pronto para fazer um divórcio. E posteriormente pode encaminhar, inclusive, para o cemitério. O cemitério, a gente poderia falar que é um juiz que vai homologar o divórcio, sabe? Determinando pensão, horários de visita, se houver filhos menores, partilhas de bens, e todas aquelas coisas que não dão poesia, gente. Eu vivo falando que divórcio não dá poesia, sabe? Não tem como fazer poesia de divórcio. Dá no máximo um sertanejo de sofrência, daquele de qualidade discutível. Não dá poesia. É justamente nesse instante que o pronto-socorro do casamento, na grande maioria das vezes, percebemos que casamento está com dificuldade de respirar. Lhe falta oxigênio. Convenhamos, ninguém vive sem oxigênio. Eu lembro que eu gostava muito de assistir uma série que passava na televisão, Dr. House. E o Dr. House, eu lembro de uma frase dele, que as pessoas falaram assim, olha, as pessoas dizem que você não pode viver sem amor. E eu acho que oxigênio é mais necessário, sabe? Mesmo porque, gente, o conceito, inclusive, de amor, hoje tão banalizado, precisa, por vezes, ser repensado.
sabe? Ser participado com aquilo que o Senhor nos ensina lá em Coríntios 13, mas esse é assunto para outro momento, eu abordei isso outro dia. Como que detectamos isso? Como detectamos que está faltando oxigênio? É fácil. Nesse momento nós temos nas mãos o casamento formado por duas pessoas, um homem e uma mulher. Daí a gente pergunta para o homem, o que está acontecendo? E ele responde, é minha mulher, ela não me entende, eu faço tudo para ela, eu vivo para minha família. Já ouviram essa frase ou não? Eu já ouvi um monte de vezes, sabe? Eu já tentei de tudo, não dá nem mais para conversar. Depois nós perguntamos para a mulher a mesma forma, o que está acontecendo? E ela responde, é meu marido. Ele é um grosso, ele não me escuta, ele não me entende, ele não me dá atenção, não dá nem para conversar. Daí nós podemos, num primeiro momento, concluir que está faltando comunicação, ou seja, está faltando oxigênio. O casamento está comedido de Covid, sabe? Congestionamento das vias do diálogo, sabe? Não tem mais. Estão todos sofrendo de Covid. Meu querido, minha querida, imaginem duas nações em guerra, e você sendo um país amigo, sabe, de ambas as nações, tentando restabelecer a paz. Qual a primeira providência? É buscar diálogo. Gente, ou seja, restabelecer um canal de comunicação, para tentar fazer um acordo de paz. Entendam, como nos aponta Hernandes Dias Lopes, comunicação é o oxigênio da família. Sem comunicação saudável, a família agoniza, asfixiada, sem conseguir respirar. Quando a comunicação acaba, o casamento acaba, sabe? Como lemos em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, no livro de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode dar vida ou matar um relacionamento, dependendo de como você se comunica. O Chacrinha dizia, quem não comunica se trumbica, né? Essa frase ficou muito conhecida na década de 70. E olha que comunicação não é uma coisa assim tão simples como nós achamos. A comunicação é tida como um dos grandes motivos dos desentendimentos entre as pessoas. Existem muitas formas de comunicação que vão além da fala. Quem nunca ouviu a frase, uma imagem fala mais do que palavras, 1000 palavras? Já ouvimos isso, sabe? Quem nunca saiu de fininho depois daquela olhada de canto lançada pelo pai quando você era criança? Quem nunca pensou, agora eu me lasquei diante de uma situação, sabe? Quando principalmente o pai e a mãe chamam o nome por completo, né? Fica imaginando, né? Dionísio Tessarioli, ixi, lá vem, né? É complicado, sabe? Muitas vezes até o silêncio. Eu, por exemplo, com relação à minha esposa, eu tenho medo do silêncio dela. Porque quando fica quieta, é complicado. Mas a forma de comunicação que talvez nos traga mais confusão no dia a dia, seja a fala. E, inclusive, eu já presenciei duas pessoas falando a mesma coisa e conseguindo discordar entre si. Será que é só eu que já vi isso? Ou vocês já viram pessoas falando a mesma coisa e discordando entre si? Vejam, ainda em relação à fala, à comunicação, ao oxigênio, existem muitas perguntas que poderemos fazer diante da situação, sabe? Perguntas como, por que chegou a esse ponto? Como chegou nessa situação? Mas note, o mais importante no momento em que nós percebemos falta de oxigênio, falta de comunicação, não é saber a causa, mas pense comigo, corpo clínico, paciente estado grave, sem respirar,
é estabilizar o paciente. Temos que tratar de dar oxigênio ao casamento, restabelecer a comunicação. E nesse caso, é muito comum que precisamos de respiração artificial. Por vezes temos que entubar o paciente, o casal. Podemos até mesmo ter que fazer, em algumas situações, uma traqueostomia, sabe, dependendo da situação. Pois o paciente, o casamento, não consegue mais respirar sozinho. O nível de comunicação foi tão comprometido que a situação chegou a tal ponto que temos que utilizar respirador artificial, ou seja, temos que ajudar o casamento, o casal a respirar. A comunicação tem que ser assistida. Por quem? Quem são esses respiradores artificiais? Por vezes são amigos, por vezes são terapeutas, por vezes são pais, por vezes são pastores, conselheiros, pois eles, o marido e a esposa, não vão conseguir sozinhos, e se continuarem tentando, na realidade eles vão se machucar ainda mais. Eu já vi muitas vezes isso, sabe? Ou seja, o estrago pode ser ainda maior. Falta de oxigênio ou oxigenação deficiente pode causar falência de órgãos, inclusive o cérebro, um dos que corre mais risco de falir. Gente, quem está em crise e não se comunica mais, entra em falência e não consegue pensar mais. Já perceberam que casal, quando está em crise de comunicação, quando, por exemplo, está em vias de separação, não pensam direito? Muitas vezes a gente olha a situação e vê que eles se tornaram quase que irracionais. Eu já vi muitas vezes isso. Pessoas que não conseguem ver a situação com clareza. Por isso, precisa de um respirador artificial. De pessoas por perto que falam assim, não, deixa eu fornecer oxigênio para você. Pois bem, temos diante de nós um quadro que se apresenta gravíssimo. O casamento está morrendo por falta de oxigênio, falta de comunicação. O risco iminente, tenho que agir rápido. Eu tenho que fazer voltar a respirar. Como é que eu vou fazer? Essa é uma pergunta. Como eu não sou médico, eu sou advogado, permitam que eu vou migrar um pouquinho entre as palavras de medicina e da linguagem médica para a jurídica, para tentar me fazer entender. Ora, partindo da premissa de que o casamento não é de um ou de outro, mas é de ambos, é de casal, o que existe é um só inimigo que eu devo atacar, que se representa inclusive como o arquirrival da família contra o casamento. Isso não é palavra minha, isso é palavra clara que o Senhor nos dá através de Paulo. Esse inimigo se chama Satanás, porque o texto sagrado em Efésios 6,12 nos aponta: nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Eu preciso então, num primeiro momento, saber que se eles, homem e mulher, querem ou não salvar seu casamento, isso equivale no mundo jurídico a obter deles uma procuração para agir, sabe? Para que eu possa conseguir talvez uma liminar, uma medida para restabelecer a oxigenação, medida para restabelecer o direito. Vamos aqui abrir um parênteses. Eu queria que você prestasse atenção. É muito sério isso que eu vou dizer. Para o Senhor não há plano B. Deus diz em Malaquias 2,16, esse é pano de fundo, que a gente não pode esquecer jamais. O Senhor falando, Malaquias 2,16, eu odeio o divórcio. Pelo que o que Deus uniu, o homem não deve separar. E no caso, se você que está me ouvindo agora, está pensando, muitas vezes na tua casa, seriamente no divórcio, saiba que no dia que você se encontrar com o Senhor, e isso vai acontecer, se queira ou não,
ele só vai lhe dirigir uma pergunta: e daí? Você tentou tudo? Segura essa pergunta para o final. Vamos voltar aqui. Veja, para a medicina, eu não sei, não sou um médico. Tal medida emergencial poderia se entubar o paciente. Para o advogado, uma medida cautelar. Agora, para o especialista em casamento, a medida tem outro nome. Guardem isso. Perdão. E eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, porque perdão ele é imperativo. É o ciclo normal. Haja perdão, haja cruz, haja luz. Nós só estamos aqui hoje porque um dia, na eternidade, o Senhor resolveu nos perdoar para que a gente tivesse existência. Temos que reconhecer o fluxo natural do perdão e que o universo só existe porque a Trindade liberou perdão a priori. Isso como uma condição para que nós pudéssemos existir. E que assim sendo, nós que fomos perdoados pela Trindade, não temos como não perdoar. Perdoar não é faculdade. Perdoar é mandamento. Perdoar não é faculdade. Em segundo lugar, porque não tem outro jeito. Ou nós decidimos perdoar e assumimos o prejuízo, ou nós rompemos e matamos a outra pessoa, pois nós só perdoamos dívida que não tem como pagar. Preste atenção, queridos, dívida que dá para pagar, a gente paga, sabe? Agora, quanto custa tuas lágrimas? Quanto custa a tua honra? Quanto custa o teu amor? Quem que consegue atribuir valor a isso? Note, eu até já vi pessoas atribuírem preço àquilo que não deveria, em virtude do valor. Mas aí são pessoas, inclusive, dignas de dó. Pessoas que vendem e se vendem por uma joia, se vendem por uma viagem, sabe? Se vendem por uma casa bonita, sabe? Infelizmente isso existe. O que não deveria ter preço. Existem pessoas que atribuem preço. Agora entenda, a família é o lugar dos maiores amores e dos maiores ódios, pois quem mais tem capacidade de amar, mais pode ferir também. A mão que afaga é aquela de quem ninguém se protege, e quando agride, causa dores na alma, pois toca no ponto mais profundo das nossas estruturas. Vejam, queridos, a gente só se decepciona com pessoas que nós esperamos alguma coisa, sabe? A gente geralmente se decepciona com um amigo, a gente se decepciona com um cônjuge, com um filho. Ninguém que se decepciona com o inimigo. Ninguém se decepciona com quem você não espera nada em troca. Você não tem nenhuma expectativa. Agora, observem que tem 3 aspectos dessa infeliz realidade das dores do amar e ser amado. Primeiro aspecto é que a consciência da mágoa, do ressentimento, nos chega muitas vezes de forma inesperada, de súbito, como vindo pronta, como vindo completa de algum lugar, mas quando chega, nos permite enxergar uma longa história de conflitos, de mal-entendidos, de agressões veladas, de palavras e comentários muitas vezes infelizes, de atos e atitudes danosos, situações e atos que foram minando a alegria da convivência, criando ambiente de estranhamento, ambiente de tensões, promovendo distâncias, promovendo muitas vezes, inclusive, verdadeiros abismos. Casais, muitas vezes, que estão dentro da mesma casa há anos, não têm uma palavra, não têm um diálogo.
Quando nos percebemos longe das pessoas que amamos, é que nos damos conta dos passos necessários para a trilha do ressentimento, que o ressentimento fosse percorrida. Sabe, gente, é como se tivesse a gota d'água, mas existiram muitas outras gotas antes. As coisas foram acumulando, a coisa foi acontecendo. É um passo de cada vez, sabe? Muitos deles pequenos, que na ocasião foram considerados muitas vezes assim, irrelevante, inexpressível, mas somados explicam as feridas profundas do coração. Todo mundo trazem marcas profundas no coração, que não foi da noite para o dia. É uma palavra mal lançada, um olhar mal interpretado, uma noite mal dormida, uma resposta atravessada, algo que não foi consertado, sabe? E a pessoa foi convivendo uma dor aqui, uma dorzinha acolá, e ela foi se ajeitando, e aquilo com o tempo foi criando calo. Outro aspecto das dores do amar e ser amado está no paradoxo das razões de cada uma das partes. Acostumados a pensar em termos da lógica cartesiana, sabe? 1 mais 1 é 2, o A vem antes do B e depois, sabe? E o B vem antes do C. Nós esquecemos, preste atenção, que a vida não se encaixa nos padrões de causa e efeito do mundo das ciências exatas. Pessoas não são máquinas, emoções e sentimentos não são números, relacionamentos não são engrenagens. É ingenuidade acreditar que as relações afetivas podem ser enquadradas na simplicidade de conceito certo, errado, verdade, mentira, preto, branco, sabe? Gente, a vida é zona cinzenta. Pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo, cada um com sua razão, e a verdade de um pode ser a mentira do outro. Quantas e quantas vezes a gente vê isso? O terceiro aspecto é que, justamente porque as feridas dos corações resultam de uma longa história, que se apresentam de maneiras diferentes nas pessoas envolvidas. O exercício de passar a limpo, então, aquilo que acontece dentro do coração, sabe? Cada passo da jornada, muitas vezes, é inadequado para a reconciliação, num primeiro momento, tá? No caso, voltar no tempo para identificar os momentos cruciais da caminhada, o que é importante para um, para outro, fazer análise das razões de cada um, buscar acordo, pedir e otorgar perdão por ponto, não é a melhor estratégia para a reaproximação de corações e cura da alma. Não é. Não é. No caso, quantas vezes eu já assisti esse filme? Pessoas tentarem pontuar fato por fato. E quando vemos, a emenda ficou pior que o soneto. O final não é feliz, sabe? Corações magoados querendo discutir mágoa. Corações cheios de razão querendo discutir razão. Sabe? Querendo discutir relação. Sem antes se acertar num ponto principal. No caso, o que faz diferença para a experiência do perdão não é a qualidade do processo de fazer acordos a respeito dos fatos que determinaram o distanciamento. Preste atenção. O que faz a diferença é a atitude dos corações que buscam essa reaproximação. Em outras palavras, uma coisa é olhar para o passado com a cabeça, buscando convencer o outro da sua razão. Outra coisa bem diferente é olhar para o outro com um coração amoroso, com um desejo verdadeiro do abraço perdido, independentemente de quem tem ou deixa de ter razão. É diferente.
Queridos, existe uma verdade muito importante, preste atenção. Abraços criam espaço para acordo, mas tentativa de celebrar acordo nem sempre termina em abraço. Perceberam hoje? Abraço cria espaço para acordo, mas fazer acordo muitas vezes não termina em abraço. Vocês se lembram da experiência de José, sabe? E os seus irmãos, o afastamento que existia dele, a história dele, vendido como escravo, se torna um príncipe do Egito, o homem mais importante. De repente ele é a razão do Senhor de salvação de toda uma nação. Quando você vai no capítulo 45 de Gênesis, você vai encontrar ali um encontro de José com os seus irmãos, e naquele momento, o coração em ebulição, lembrando de tudo aquilo que sofreu, de toda a dor. Diz o texto sagrado, e depois você olha, Gênesis 45, que chega um momento que ele chora, tão angustiado, que todo o palácio escuta o seu choro. Mas José resolve abraçar e beijar, para depois discutir a situação e a relação. Sabe? Primeiro abraço, depois ele discute o passado. Você poderia me perguntar, mas eu não sinto de perdoar. Ora, perdoar nunca foi sentimento. Perdoar sempre foi atitude. Não tem nada a ver com sentimento. Você poderia perguntar, mas o perdão não deveria ser o último ato? Ou seja, não deveria perdoar somente após, por todos os pingos no i? Não. Efetivamente não. Amado, amada, o Senhor nos perdoou mesmo nós estando com as roupas mal cheirosas pelo pecado. O Senhor não esperou eu tomar banho. O Senhor não esperou eu passar perfume. O Senhor não esperou que eu colocasse roupas limpas, alvas, para me abraçar. Ele me abraçou do jeito que eu estava. Primeiro ele ofereceu perdão. E depois, constrangido pelo perdão, ele me propiciou que aquilo me levasse ao arrependimento. Queridos, entendam uma coisa. Casamento é uma ligação entre duas pessoas, homem e mulher, que mais do que física, em termos sexuais, é espiritual e de alma. Serão ambos uma só carne. Notem, a união entre dois corpos que acontece no ato sexual estabelece a fixação de uma aliança do casamento. Tem muito mais implicações no reino espiritual do que a gente pode imaginar. Muitas vezes a gente brinca com isso. Portanto, paralelamente a qualquer conflito que nós estejamos enfrentando dentro do nosso lar, não podemos ignorar que existe uma grande batalha espiritual sendo travada agora, nesse exato momento. Você está aqui agora, eu não sei como é que você chegou, eu não sei como é que está teu casamento, como é que está o teu relacionamento, eu não sei como é que estão os teus dias, como é que você está vivendo, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, existe uma batalha espiritual sendo travada nesse momento, e você está no centro dessa batalha, sabe? Queira ou não queira, você está no centro dessa batalha. Ser dois, uma só carne, sabe, contraria a lógica. Por isso tem que haver algo de sobrenatural nisso. Pelo que a primeira coisa a fazer é desautorizar Satanás, ou seja, como no linguajar jurídico, eu tenho que conseguir uma liminar de Deus, para que Satanás não tenha poder mais nenhum para me acusar e levantar qualquer tipo de acusação contra o meu casamento, sabe? O único jeito de fazer isso é restabelecer o fluxo natural do perdão ditado na eternidade, como condição da nossa existência. Não tem outro. Gente, aqui ó, casamento sem perdão não existe. Eu vou repetir.
Casamento sem perdão não existe. Estou falando para pessoas que muitas vezes podem estar casadas aqui há 5, 10, 15, 20, 40, 50 anos, como alguns, inclusive, recém-casados ou alguns que vão casar. Casamento sem perdão não existe. Essa é a ordem certa das coisas. Primeiro, porque os abraços revelam a atitude dos corações, mais preocupado em reaproximar do que fazer valer os seus direitos e suas razões. Depois, porque no colo do abraço, o passado perde força. E a possibilidade de alegria, sabe? E importância diante dos momentos tristes, ele aumenta e muda de perspectiva. Quando as pessoas decidem colocar suas mágoas sobre a mesa para discutir, saiba que vocês estão lidando com nitroglicerina pura. Sabe? Discutir mágoa é nitroglicerina pura. A palavra explodem com uma facilidade, podem causar destruição em vez de promover restauração. Veja, não são poucos que se atrevem a resolver conflitos, e no caso, criam ainda maiores, sabe? O Talmud conta que o conquistador Alexandre, o Grande, tinha como objetivo ganhar todas as batalhas e invadir todas as nações e terras conhecidas. Certa vez, Alexandre o Grande chegou num país, e esse país era governado por mulheres. O homem cuidava da casa e as mulheres lutavam no exército. Alexandre chegou com a intenção de conquistar esse país. As mulheres receberam Alexandre com honra, com respeito, oferecendo presente de grande valor. A líder, naquela ocasião, disse para Alexandre: você é bem-vindo em nosso país, mas eu sugiro que se retire sem lutar e nos deixe em paz. Por que eu faria isso? Respondeu Alexandre. Pense bem, se você lutar contra nosso exército e vencer, seus inimigos dirão: que valor tem essa vitória? Era um exército de mulheres. E se nós vencermos, vocês terá sofrido uma humilhação sem precedentes. Seus adversários dirão: o grande Alexandre foi derrotado por mulheres, sendo que não tem como você sair vencedor, sabe? O melhor que você tem é se retirar com os presentes e honrarias que nós oferecemos. Alexandre se retirou, e ele disse que a única vez que eu fui derrotado foi pela sabedoria dessas mulheres. Uma lição dessa história é que certas lutas é melhor a gente não entrar. Não vale a pena. Porque mesmo se você ganhar, na verdade você perde. Escolha com sabedoria quais lutas deve lutar. Você já se perguntou, de fato, quem ganha com o divórcio? Se a gente pensar no mundo material, a gente vai falar assim, ó, quem ganha é o advogado, cartório, sabe? Mas no mundo espiritual, quem ganha é Satanás. Acredite, é Satanás. Eu vou falar uma frase que é muito forte, mas eu queria que você guardasse. Só idiotas não abrem mão de ter razão. Só idiotas não abrem mão de terem razão. Num processo de reconciliação, as perguntas são: o encontro é ao redor das pessoas ou de problemas? A intenção é a reconciliação entre as pessoas ou busca de solução dos problemas? Por exemplo, quando percebo que a sua dívida para comigo afastou você de mim, eu vou ao seu encontro em busca do pagamento da dívida ou da reaproximação afetiva? Essas três perguntas são perguntas cruciais.
Vejam, nem sempre as duas coisas são possíveis. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem restaurar seu casamento porque preferem o ressarcimento da dívida em detrimento do abraço, e que fatalmente resulta em morte. As pessoas morrem umas para as outras e, consequentemente, as relações morrem também. Preste atenção, existe uma razão óbvia para isso. Dívidas de amor são impagáveis, e somente o perdão abre o horizonte para o futuro de comunhão. Não tem como eu cobrar dívida de amor, porque eu não consigo estabelecer preço. Não tem como. Ficar analisando o caderno onde as dívidas estão anotadas, discutindo o que é justo, o que é injusto, sabe? Quem prejudicou, quando prejudicou, pode resultar em alguma reparação de justiça. Mas isso é injusto por quê? Porque dívidas de amor são impagáveis. A conta não fecha. Jamais vai fechar. Mas preste atenção, o perdão, todo perdão, ele tem o dia seguinte. Os que recebem perdão em abraços devem cuidar para não ferir o outro, sabe? Notem, perdão só se aperfeiçoa com o efetivo arrependimento, e arrependimento tem que dar e mostrar bons frutos. Não existe perdão que não dê arrependimento, e não existe arrependimento que não dê fruto. Se não der fruto, tem algum problema nesse arrependimento. Jesus nos diz que devemos produzir frutos dignos de arrependimento, Mateus 3,8. A experiência do perdão que não resulta na busca do que é justo, desmerece o perdão e esvaziam a sua grandeza. Pelo que eu quero, caminhando para o final, dar aqui algumas dicas, como se fosse prescrições, receitas, para o dia seguinte. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir com mais atenção, sabe? Todos nós temos necessidade de alguém que nos ouça. Tiago nos diz que devemos ser pessoas prontas para ouvir. Tiago 1,19 diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Quem ama, busca agradar a pessoa amada. Ora, quando nos dispomos a ouvir, demonstramos que a outra pessoa tem valor, tem prioridade para nós. Em segundo lugar, precisamos aprender a falar com mais amor. Uma comunicação harmoniosa depende da capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, da maneira certa, com a pessoa certa, com a motivação certa. Quantas e quantas pessoas se queixam não daquilo que ouviram, mas do como foi falado. Quantas e quantas pessoas levam mágoas, não daquilo que ouviram, nem se lembram muitas vezes, mas lembra do tom de voz, da grosseria, do como foi falado. Tiago diz que devemos ser tardios no falar, enquanto Paulo alerta que devemos falar a verdade em amor, sabe? Falar em amor, sabe? Tiago 3,8 diz que a língua é um mal incontido, e nós devemos aprender a dominar a nossa língua. Em terceiro lugar, precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. O elogio sincero é um bálsamo para a alma, é um tônico para o coração, sabe? Um ditado chinês diz que apanhamos mais moscas com a gota do mel do que com um barril de fel. Muitas e muitas pessoas terminam, destroem por causa disso. Temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. Deus instituiu a família para que pudéssemos, inclusive, ajudar um ao outro. Devemos sistematicamente reafirmarmos o nosso amor um pelos outros. Gente, aqui uma pergunta. Marido, há quanto tempo
você não olha para tua esposa nos olhos e diz que a ama. Esposa, há quanto tempo você não olha o teu marido nos olhos? E não precisa dizer que o ama. Sabe por quê? Porque os valores são diferentes. Mas que você o respeita e o honra. Sabe? As mulheres estão o tempo todo em busca de amor. E homens querem honra e respeito. Sabe? E nós somos diferentes. E aleluia por isso. Em quarto lugar, os efeitos do perdão devem ser experimentados de imediato, mas com arrependimento, sabe? O perdão, ele visa resguardar a dignidade. O perdão não pode ser otorgado incondicionalmente. Ele tem que trazer arrependimento. O teólogo inglês Brian Edwards afirma: o perdão de Deus, assim como o seu amor e sua graça, ele é imerecido, ilimitado, infinito, mas não é incondicional. Sempre que oferece perdão, Deus o faz sob a condição de arrependimento. Quem não arrependeu, recebeu o presente e não desembrulhou o embrulho. Quem recebeu o perdão de Deus, recebeu o presente, mas se não se arrependeu, não abriu o embrulho, não usufruiu do presente. Como Cristo sendo o expositor dos propósitos, o Pai perdoa. Isso significa que o perdão sem arrependimento do ofensor não se torna algo pleno e bíblico de fato, sabe? Se pensarmos em perdão incondicional, sabe? A gente poderia atribuir aqui o caráter universalismo do perdão de Cristo. E isso não existe, sabe? Tipo assim, olha só, pois se o sacrifício de Cristo não exige mudança de vida na forma de arrependimento, a consequência natural seria uma obra salvífica universal, alcançando incondicionalmente a todas as criaturas, não importando na verdade, sabe? Quem crê e quem não crê. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. O Senhor espera arrependimento. Ele oferece o perdão. Mas se você não abriu o presente, você não se arrependeu. E em quinto e último lugar, precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. O casamento é um cordão de 3 dobras, gente. O salmista diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Casamento é milagre. Se não houver Jesus na causa, não tem como. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, sabe? Eu não sei. Você entrou no hospital do casamento hoje e está muitas vezes com o seu casamento, não sei como. Muitas vezes você entrou aqui hoje com um sorriso nos lábios, mas por dentro, o seu coração parece que não vai para frente, ao contrário, vai explodir. Na realidade você está dizendo: meu casamento está mal. Meu casamento está doente. Meu casamento está morrendo. Meu casamento morreu. Eu não consigo respirar, eu não tenho diálogo, não importa. Agora, depois que você ouviu tudo que eu falei hoje, essa é a hora de voltarmos àquela pergunta que Cristo com certeza fará a você um dia, sabe? E daí? Você tentou tudo? Eu não sei, muitas vezes você está aqui e pensando em divórcio. Lembre-se, o Senhor, você diante do Senhor e o Senhor perguntando: e daí? Você tentou tudo? Talvez esse seja o momento de você vermelhar agora, que amarelar depois, sabe? Entenda uma coisa de uma vez por todas: homens estão em busca de respeito, mulheres estão em busca de amor. Eu quero te fazer uma proposta para você hoje. O único médico do coração, o médico do casamento, Jesus está aqui.
juntinho para oferecer cura. E Ele está pedindo para nós tomarmos uma atitude hoje. Eu queria que você fechasse os olhos. Se você puder, faça um desafio hoje. Não irresponsável. Sabe? Se teu cônjuge estiver aqui, pega na mão dela. Pega na mão do teu cônjuge. Diminui a luz, porque esse é o momento só deles. Faz favor. Isso. Eu queria que você tivesse um momento de entrega, sabe? Que esse momento fosse um momento de uma oração, de perdão, para que o poder de Satanás seja completamente anulado em teu casamento, sabe? Completamente anulado. Senhor, olha para esses casais aqui, olha para aqueles que estão hoje lá na internet. Senhor, que não seja uma proposta e um propósito, Senhor, irresponsável, mas seja um início, um marco, que hoje, lá no teu trono, saia um mandato especial do teu trono, dizendo assim: Satanás, a partir de hoje, eu desautorizo você a tocar nesse casal. Satanás, a partir de hoje, você não tem permissão de revirar o passado deles. Satanás, a partir de hoje, você não tem nenhuma autoridade, quer seja pelas mazelas, pelos erros, pela amplitude de erros. Está tudo desmascarado hoje, porque eu estou restabelecendo, pela minha autoridade, o fluxo do oxigênio e comunicação. Muitas vezes, essas pessoas vão precisar ser assistidas. Muitas vezes, essas pessoas precisam agora receber um toque do Espírito do Senhor para admitirem: eu preciso de ajuda, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de uma oração, eu preciso de um casal amigo, eu preciso de gente de Deus do meu lado. O inferno feche a boca nessa noite e lares sejam restaurados. Faz isso, Senhor, para louvor da tua glória. Faz isso para que a nossa alegria seja completa, Senhor. Pai, nós aprendemos hoje de uma forma bem clara, Senhor, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, como de seu fruto, nos ensina isso, Senhor, a utilizarmos a nossa comunicação para trazer vida. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém.